Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vou aguardar o pessoal entrar, tá bom? Enquanto todo mundo vai entrando, vou aguardando. Entrou uma, dois. Boa noite, boa noite. Quem tiver entrando aí, dando pra escutar direitinho, dá um joinha, manda um ok. Ó, recebi um coraçãozinho, já fiquei feliz. Tá dando pra ouvir direitinho? Aí ele aí, ó, sempre. Boa noite, Ana. Tô aqui, viu, gente? Só tô esperando o pessoal acabar de entrar. Sempre demora uns minutinhos, né? Pra entrar um pouquinho. Quando a gente chegar em 6 aqui, eu já começo. Só mais um. Bom, vou começar, né? Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer o curso de meditação nível um, tá bom? Hoje é a parte mais teórica, onde eu gosto de passar para vocês o porquê da meditação, aonde que ela vai atuar, qual que é o funcionamento dela, tudo que eu vou explicar, tudo que eu vou fazer, eu sempre gosto de passar o mecanismo das coisas, para vocês terem consciência e estarem cientes do que vocês estão fazendo. Por quê? Porque cada um trabalha com o caminho, cada um trabalha com a metodologia, cada um trabalha com o pensamento. Então, se você aprender o raciocínio por detrás daquela técnica, por detrás daquele passo a passo, se você se perder ou se acontecer alguma coisa, vamos supor que no meio do procedimento, né, na hora que você está ali fazendo, acontece alguma coisa de diferente, ou você está sentindo algo diferente daquilo que foi explicado, você vai saber, inclusive, aperfeiçoar a técnica, porque você vai conseguir e você vai saber o que está acontecendo. Então, para a gente começar a falar sobre meditação, eu vou falar um pouco sobre os corpos espirituais e um pouco da nossa energia vital, tá bom? Eu sei que algumas pessoas já sabem, mas é o meu jeito de fazer assim, beleza? Então, eu quero que você imagine o seguinte: imagina que o seu corpo é o seu corpo, né? Mas eu vou falar de você. Imagina que tem você e que dentro de você existe um cano que passa da sua cabeça para cima e passa dos seus pés para baixo. E esse cano, ele carrega o nosso fluido, é como se fosse uma alimentação para a nossa vida. Não é nem para o nosso corpo, nem para o nosso espírito, para a nossa vida. Tá? Baixo. Deixa eu colocar no máximo aqui. Tá dando para ouvir agora? Tá mais baixo, mais alto? Mais baixo, mais alto? Como é que tá? Alguém manda para mim, por favor, se caiu? O áudio tá baixo ou tá alto? Ficou normal agora? Tá online aí? Falando com a produção ali. Eu também aumentei aqui, melhorou? Não, excelente então. Então vamos lá, pessoal. É, vamos voltar aqui então. Então deixa eu começar para uma outra parte. Imagina não, né? Que é assim. A gente tem vários corpos, né? A gente tem um corpo físico, espiritual, mental. A gente tem vários dele, o emocional e vários outros que a gente nem conhece e que dependendo de cada filosofia vai ter uma determinada quantidade. Só que a quantidade real é infinita, entende? É infinita, porque ninguém sabe quanto que tem. Até você chegar em Deus, né? A conexão, o criador de tudo, tem várias coisas para a gente estar computando ali. Então eu vou falar um pouco da parte energética, de como a meditação funciona.
Depois eu vou falar da parte física, como que isso vai estar tranquilizando a gente, fechou? Então imagina que o seu corpo, vamos dizer assim, ele é um bambu, uma mangueira, um cano. E assim como o bambu, tem vários pedacinhos, que é um pedacinho um em cima do outro, um pedacinho em cima do outro, um pedacinho em cima do outro. E que na medida que acontece alguma coisa, um susto, um problema, um cansaço do dia a dia, em vez de ficar alinhado, esses pedacinhos vão ficando desalinhados. Entende que cada um é uma parte, é como se fosse um corpo nosso, é assim também como é os nossos chakras. Então, na medida que vai passando o dia, que o cansaço vai batendo, que os problemas vão acontecendo, que as mentiras do dia a dia não é mentira do outro, é a mentira que a gente vai comprando, que é aqui que a gente chama de crenças limitantes. À medida que essas crenças, essas mentiras vão acontecendo, elas vão sugando a energia da gente e esses pedacinhos, né, esses toquinhos que existem dentro de nós, que seriam os nossos corpos, eles vão desalinhando e eles vão ficando mais fracos, tá bom? Guarda esse pedacinho aí para vocês entenderem. Existe em nós, assim como você se alimenta, né, arroz, feijão ou qualquer outra coisa, você se alimenta para fortalecer o seu corpo, os seus outros corpos, né, o emocional, o espiritual, o mental, ele vai precisar também de um alimento. Então, na medida que você vai se desalinhando, esses corpos vão se desalinhando, esses pedacinhos, esses toquinhos vão se desalinhando, eles vão enfraquecendo. Por quê? Vai ficando sem alimentação. Então, geralmente, né, quando você, geralmente, porque não é todo mundo, mas quando você dorme, você desdobra, né, você sai do corpo, ou seja lá a sua crença, você acaba fortalecendo e realimentando esse corpo seu, tanto físico, quanto espiritual, quanto mental. Então a gente acaba se conectando novamente com o campo espiritual, o abstrato, e a gente acaba absorvendo essa energia novamente. Só que é igual seu celular, né? Você dorme, você descarrega, você dorme, seu celular está no dia a dia, né? Descarregou, você coloca na tomada, recarrega ele. Quando você dorme, tecnicamente você está descarregado. Então você vai dormir para você recarregar. A mesma coisa acontece com os outros corpos nossos. Eles ficam descarregados. E a gente precisa recarregar ele. Tanto que a meditação é como se fosse você tá dormindo, né? Só que acordado, de olhos abertos, é assim que eu posso dizer. Então, quando você está meditando, na medida que você vai parando os seus pensamentos, na medida que você vai relaxando e você vai entrando em outros estados alterados, você vai se reconectar ao plano espiritual novamente e vai absorver essa energia. Então, eu estou dando essa coisa básica aqui, porque eu estava esperando o pessoal meio que chegar e para vocês começando a pegar. Então, eu sempre gosto de dar algumas definições e ficar repetindo. Tem gente que não gosta, mas é assim que eu faço. Porque na medida da repetição, cada história, cada jeito que eu vou contando, vocês vão pegando uma parte e no final a gente constrói tudo. Fechou? Então, o que é a meditação? A meditação nada mais é do que você focar a sua concentração em algo. Então, à medida que você vai focando a sua concentração em algo, todo o resto vai ficando meio que de lado. Então, só para vocês entenderem, a meditação é quando você está simplesmente no estado presente, no aqui e no agora. Quando você está prestando atenção naquilo... Boa noite, Jaque. Quando você está prestando atenção naquilo que você está fazendo, quando você está concentrado naquilo que você está fazendo, ali é a meditação. É ali que a meditação acontece. Vou te dar um exemplo. O famoso estado de flow. O que é o estado de flow? Sabe quando você está fazendo uma coisa que você gosta? Uma coisa que você gosta muito. E você perde a noção de tempo? Você esquece da hora, você esquece se está de dia, de tarde ou de noite. Aquilo ali é quando você está no estado de flow. Você está conectado naquilo que você está fazendo. Geralmente só acontece quando ou você está numa coisa muito ruim, que te leva ao extremo, ou quando você está numa coisa muito boa, que te leva no extremo da coisa boa. Isso faz com que você fique literalmente plugado, concentrado naquilo que está acontecendo. E isso faz com que, lembra daquele cano, daquele corpo que existe dentro de nós? Que tudo aquilo ali fica alinhado. E aquela energia passa por dentro de nós, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho de anatomia energética para vocês. No corpo físico, como que funciona? A gente tem o corpo, depois do corpo vem os sistemas, dos sistemas vem os órgãos, dos órgãos vem os tecidos e por assim diante até chegar nos átomos. Só que a gente também tem várias outras coisas que transcendem o nosso corpo físico. A gente tem o nosso corpo mental, nós temos o nosso corpo emocional, nosso corpo espiritual. E todos eles são
possuidores de uma determinada energia. São feitos de uma determinada energia. E cada corpo desse é como se tivesse uma bateria para ele. Então, o seu corpo mental vai ter uma bateria para ela, do mesmo jeito que o seu corpo físico. Na hora que você fica com fome, a energia vai lá para baixo. Parece que a glicose abaixa, você não fica sem força, sem vida. Então, é a mesma coisa com as outras áreas da nossa vida. Ou com os outros corpos, é assim que eu posso dizer. Então, da onde que vem essa energia que alimenta todos esses outros corpos, que mantém a gente aceso, que mantém a gente vivo? A gente chama, assim, cada filosofia vai dar um nome para ela. Mas ela é a nossa energia vital. Então vai ser o Chi, o Ki, o Prana e vários outros nomes que vai se dando para isso, tá bom? Essa energia, ela é captada de diversas formas. A gente pode captar ela através da alimentação, da água, do vento, de tomar um sol. O jeito mais fácil de a gente captar e absorver essa energia, né, para os outros corpos abstratos é através do descanso. E a meditação, ela é como se fosse um descanso meio que forçado, né? Onde você ali consegue entrar em conexão com, vamos dizer assim, né, com o todo, com Deus, e consegue reabsorver essa energia de volta para nós, para esses outros corpos. Vamos pegar aqui um exemplo de um corpo mental. Quando seu corpo mental ele está ficando fraco, quando, vamos supor, para quem estuda muito, trabalha muito com raciocínio, vai ficando mais cansado, sei lá, parece que a pupila até dilata, a visão começa a ficar turva, o raciocínio fica fraco, é porque o campo mental ele está fraco. Por quê? Porque você acabou de utilizar a energia dele. Lembra que cada corpo tem uma bateria? Então, deixa eu voltar. Nós somos compostos de vários corpos. Vários corpos. Nós mesmos, nós, né? Por exemplo, eu sou um ser espiritual. Você não está me vendo. Você está vendo o meu corpo. Então, o seu corpo, o seu espírito, ele está lá, vou dizer assim, entre aspas, viu, gente? Ele está lá atrás. E do seu espírito até esse corpo físico, tem vários outros corpos que permite ao espírito se manifestar ou interagir com os devidos meios, né, com os devidos ambientes. Por exemplo, eu conversar com vocês aqui agora, a gente está através do corpo, do plano físico, eu estou utilizando o meu corpo físico. Só que para isso eu estou utilizando o campo mental, porque eu estou utilizando um raciocínio, tentando construir um raciocínio, para que vocês também entendam e cheguem no final sabendo, absorvendo isso que eu estou querendo dizer. Estou utilizando meu campo emocional e espiritual para manter a energia que a gente criou aqui para esse momento, entende? Então isso vai desgastando. Então nós temos esses vários corpos e cada corpo tem a sua bateria. Vou ficar repetindo o tempo todo, gente. E à medida que eu vou repetindo, eu vou andando. Por quê? Porque tem gente nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. E todos nós temos tempo para estar ouvindo isso e precisa. Então, à medida que você vai interagindo com o meio ambiente, seja aqui no físico ou nos outros campos, você vai perdendo essa energia. Sua bateria ela vai descarregando. Então, o que a gente precisa fazer para recarregar? A gente precisa, né? Parece redundante, né? Colocar uma outra energia, buscar mais energia. E como que eu faço isso? Igual eu falei, tem várias formas de fazer isso. Uma delas é a meditação. Por que a meditação? Entenda que, na medida que você está pensando, você está utilizando a sua energia para você estar utilizando aquilo. Tanto que a Nightingale fala, né, você acha que todo mundo pensa? E se todos pensam, você acha que as pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo nesse exato momento? Você acha que elas tomariam as decisões que elas estão tomando? Você acha que estariam trabalhando, fazendo o que está fazendo? Você acha que teriam os mesmos resultados? Então o que a gente tem é atividade mental. Isso que a gente chama de pensamento, o excesso de pensamento, é um excesso de atividade mental, que acaba deixando a pessoa desconcentrada, cansada, onde que vem o estresse, a depressão, a ansiedade. Por quê? Acaba absorvendo aquela energia, aquela bateria. Lembra que cada corpo tem uma bateria, tem uma quantidade, um quantum de energia para gastar? Então, se você utiliza demais a sua mente, ou qualquer outra coisa, exemplo, emocional, quando você está muito triste, deprimido, ou ansioso, você está desgastando o seu campo emocional, você está utilizando a bateria daquele campo emocional. Então, quando ela ficar fraca, o que ela vai fazer? Ela vai começar a puxar a energia das outras baterias. Porque lembra lá no começo que eu falei? Que são várias camadas? Como se fossem vários... Que nem um bambu não tem vários nódulos? Então, esses nódulos, eles estão interligados. Eles estão ligados e interligados entre si.
E cada um tem a sua bateria individual. Mas quando aquela carga, aquela bateria acaba, ela começa a puxar a bateria do coleguinha do lado, onde acaba sobrecarregando aquela bateriazinha, onde acaba vindo todos aquele desequilíbrio que existe na nossa vida. É por isso, e é para isso que a gente faz essa meditação inicial, para a gente reabsorver essa energia. O que acontece quando você está pensando demais? Cada pensamento, entenda que ele é como se fosse uma consciência. Então, cada pensamento é como se tivesse uma consciência. Cada consciência, ou toda consciência, ela tem vida. E a vida, para existir, precisa de quê? De alimento, precisa de energia. Então, todo pensamento seu, ele está absorvendo uma energia sua. Então, se você tem um excesso de pensamento, a mente acelerada demais, pensa demais de forma desnecessária, ela está absorvendo, está gastando a sua energia. Então, quando você começa a utilizar a meditação no seu dia a dia, pode ser por pequenos tempos, igual eu vou passar aqui para vocês um desafio de fazer 2 minutos por dia só, e nem precisa ser ligado, nem precisa ser direto, uma semana fazendo 2 minutos por dia, pode ser 1 minuto num momento e 1 minuto no outro. Você vai ver a diferença que vai ter no seu corpo. Porque você vai conseguir limpar todo aquele lixo emocional, todo aquele lixo que tem dentro da sua cabeça. Que a meditação, ela serve também como uma autoobservação. O que isso significa? Ela é como se fosse uma autoterapia. Então, quando você está meditando, você também está o quê? Se observando. Porque a meditação é isso. O caminho inicial dela é você observar. Lembra do que eu falei com vocês no início? O que é meditação? É você estar concentrado em algo. É literalmente isso, é você concentrar em alguma coisa. É claro que a meditação mesmo, vamos dizer assim, a essência da meditação é um pouco mais profunda. Mas para você entender, para você começar, é isso, essa definição que você tem que ter na sua cabeça. Meditação é estar observando, prestando atenção, concentrado em algo. Quando você estiver concentrado em alguma coisa, ali você vai estar meditando. Que isso é o Zen, é o estado Zen. A gente fala meditação Zen Zazen. Mas o Zen, não existe uma meditação Zen. O Zen é uma filosofia, é um estado de espírito. Por isso que o Zen é a meditação ativa, ou seja, é quando você está meditando de olhos abertos. O que é o Zen? O Zen é você está concentrado no aqui e no agora. E o que é o Zazen? O Zazen é sentar em Zen. O que é sentar em Zen? É você treinar, que é aquilo que Jesus falou, né? Orai e vigiai. Quando você tira 1 minuto, 1 momento, para estar meditando, para estar treinando a sua concentração, para estar se observando, é como se fosse a oração de Jesus. É onde você está se reconectando ao plano espiritual, ao Criador. Tanto que eles falam, na oração você fala com Deus e na meditação você ouve Deus. Ou seja, você falando, você agindo, você orando, você está se conectando com Ele, entende? E ao você silenciar, ao você observar, ao você sentir, você vai trazer toda aquela resposta que você estava precisando, porque vem, tá bom? Quando a gente vai falar de meditação, às vezes fica muito confuso, porque não tem como você definir. É a mesma coisa que a gente tem o grupo lá, o caminho, e a gente pergunta o que é o caminho. O caminho, gente, você só vai descobrir caminhando. Eu posso apontar para você, eu posso te colocar na porta, eu posso te dizer o que é ou como é. Só que você só vai saber quando você caminhar. Você só vai saber quando você realizar. Você só vai fazer quando você colocar em prática. Por quê? Porque é que nem andar de bicicleta. Enquanto você não sentar lá e dar aquela primeira pedalada sem cair e sentir o equilíbrio, sentir o que é que você está pedalando, você não vai aprender. Você pode ler livro, você pode fazer curso, você pode fazer o que for. Você vai saber tudo, mas você não vai saber o quê? O que realmente é. Você não vai saber a essência, porque você só vai saber sentindo. Você só vai saber quando você estiver lá, entendeu? Então, voltando aqui um pouquinho. Nós somos compostos por vários corpos. E todo corpo ele tem uma bateria individual. É assim como a nossa área da vida. Então, cada um tem sua bateria individual. Quando você gasta demais uma bateria dessa, ela enfraquece. Na meditação, a gente vai o quê? A gente vai repor essa energia. Porque a gente vai estar o quê? Se conectando ao plano espiritual. Se a gente for olhar só no lado físico, um Mindfulness, por exemplo, que não vai falar na questão espiritual, se você for olhar na questão psicológica, na questão física, por que ela funciona? Porque você literalmente acalma a sua mente. É que nem a medicação. Por que a medicação funciona com a gente? Porque ela meio que adormece o nosso consciente
e ela faz com que o nosso subconsciente fique ativo. A gente fazendo o subconsciente e até mesmo o inconsciente, né, que é para mim, na minha metodologia, para mim o inconsciente, entre aspas, ele é perfeito. Por exemplo, você não pensa pro seu coração bater, ele bate. A não ser que você faça uma merda muito grande e vai descontrolar esse equilíbrio. Mas você não pede pro seu coração bater ou não parar de bater, ele simplesmente bate, entende? É o sistema autônomo da vida. Esse sistema autônomo, ele é perfeito. Por isso que quando a gente está meditando, a gente está literalmente, na medida que eu for chegando um pouquinho mais para frente aqui, vai ficar um complexo no sentido de virar um paradoxo. Eu vou estar falando de uma coisa que vai estar contradizendo outra. Mas é igual eu falei, só quando você meditar que você vai saber, poder entender. Por exemplo, ao mesmo tempo que a meditação ela vai te gerando mais consciência, olha só para você ver, na medida que a meditação vai te gerando mais consciência, você vai ficando mais inconsciente no processo. Por quê? Porque você vai desligar o seu observador, a sua consciência, assim que eu posso dizer. Porque você vai tirar aquele excesso de pensamento, você vai virar um observador. Quando você vira um observador, você acaba aumentando a sua consciência. Olha só pra ver como é que é um paradoxo. Você aumenta a sua consciência porque você está aumentando o seu poder de observação. Só que ao mesmo tempo, como você está meio que desligando a sua consciência, parando as atividades suas, você também está ficando ao mesmo tempo mais inconsciente. Porque você vai estar entrando ainda mais para dentro de você. A meditação, gente, ela funciona também porque ela mexe literalmente. O cérebro da gente ele tem uma frequência, né? Então, ele vai mexer no estado da consciência nossa. Então, você, na medida que você vai meditando, que você vai relaxando, você vai entrando naquilo que a gente chama de estado alterado de consciência, que é para aqueles níveis mais profundos, que seria a alfa, que seria a teta, que são aqueles mesmos, a mesma frequência cerebral, o seu cérebro, a mesma frequência cerebral, quando você está dormindo. Quando você está dormindo, não é onde você aumenta o seu sistema imunológico e aumenta vários outros sistemas do seu corpo, que é meio que eles acordam porque você está dormindo. Na meditação é a mesma coisa. Na meditação é dormir de olhos abertos. Só que quando você fecha os olhos para cá, você abre os olhos para cá. Ou seja, quando você fecha os seus olhos para o mundo físico, você abre a mente, ou você abre os seus olhos para os mundos abstratos, que seria o seu emocional, o seu mental, o espiritual, o energético. Então, a meditação ela é uma técnica, é um caminho que faz com que você aumente a sua consciência e vai funcionar de diversas formas. Como eu estudei várias formas, por isso que eu vou falando cada hora de uma diferente. Porque são várias visões e todas elas funcionam. Você vai ver que a meditação ela diminui a dor crônica. Você vai ver que a meditação ela traz mais consciência, ela ajuda você na depressão, na ansiedade. Ela desenvolve a sua capacidade de concentração. Ela aumenta o sistema imunológico. Por quê? Porque quando você medita, automaticamente você está relaxando. Se você relaxa, você está tirando todo aquele excesso de estresse, todo excesso de energia negativa que estava no seu corpo. E quando você relaxa, você tira aquele excesso de pensamento da sua cabeça, automaticamente você começa a observar e você começa a deixar meio que os problemas de lado. É meio que se aquele problema meio que vai perdendo sentido. E você vai deixando com que o mundo faça as coisas acontecerem. A mesma coisa quando você vai trabalhar com a lei da atração. Não sei se foi o Wagner que perguntou na última live nossa sobre a lei da atração. A lei da atração, você atrai aquilo que você é. Se você está muito preocupado, se você está cabeça quente, se você fica ali o tempo todo firmando em algo, vamos supor que você está querendo construir uma coisa boa na sua vida, mas você fica o tempo todo preocupado com aquilo, aquilo forma o efeito o quê? Zenão. O efeito zenão que paralisa a onda. Ou seja, você paralisa a vida. É como se tivesse o garçom ali na sua vida, você fala assim, traz uma pizza aí pra mim. Pizza que eu quero uma de calabresa. Aí o cara tá indo entregar o pedido lá pro cara lá fazer a pizza pra você, você fala assim, não, garçom, volta aqui, eu quero trocar o pedido. Não, agora eu quero uma de mussarela. Não, que tá indo pedir a de mussarela, você, não, agora eu quero uma moda. Deu pra vocês compreenderem? Então, quando você fica com aquele excesso de pensamento, aquele excesso de dúvida, eu não sei se eu vou, não sei se eu venho, não sei se eu faço isso, eu faço aquilo, é o que? É aquela agitação na sua mente. E aquela agitação, ela vai o quê? Sugando, pegando a energia sua. Ela vai literalmente pegando, onde você fica o quê? Cansado, com problemas. Então,
Quando você para sentir, para observar, para pensar realmente na sua vida, pensar naquilo que você quer, é onde você começa a encontrar as respostas que você está procurando, tá bom? Então, só resumindo até agora, nós temos vários corpos, né? Isso, desde a Grécia Antiga fala, físico, você pode completar de acordo com o que você quiser, ou com sua crença e religião. Então, mas os básicos, né? O físico, todo mundo tem um corpo físico, né? O espiritual, todo mundo trabalha uma espiritualidade, o mental e o emocional. A gente tem vários outros, né? Mas os principais são esses quatro. Vamos dizer assim, para a gente estar trabalhando. Esses quadros é que vai comandar a sua vida. Se eles estiverem desalinhados, se eles estiverem fracos, você também vai ficar fraco e as coisas não vão caminhar, tá bom? Então, essa é uma definição que a gente tem para agora. Outra definição, cada corpo desse, ele alimenta da energia vital que existe. Então, vocês já perceberam quando você vai, dependendo da religião que você tem, quando você vai para a igreja, faz uma oração ou faz qualquer outra coisa, como que você se sente mais forte, mais vivo, sei lá, com mais disposição? Por quê? Porque você acabou de se embebedar na vida, no próprio Deus, entende? Que é aquilo que a ciência chama de vácuo quântico, ou que os outros religiosos chamam de qualquer coisa, tudo que é, o criador de tudo que é, o todo, Pachamama, você se reconectou novamente com aquilo, tanto que a religião é reconectar, é o religare. Por quê? Que tem-se né, principalmente ali os judeus, cristãos, tem a noção que a gente se desligou de Deus, né, que a gente precisa religar, né, enquanto outras filosofias não têm essa bobagem. A gente vive em Deus, Deus vive em nós, nas outras filosofias na visão. O cristianismo, infelizmente, colocou isso na cabeça da gente, que a gente tem que pedir perdão, que a gente é fruto de pecado e tudo mais. Mas nas outras religiões, você vai ver que o próprio Deus, ele vive em nós. Você não precisa provar nada para ele, ele te ama. Por isso que ele te criou, entende? Então, quem que tem que literalmente estar consciente disso é nós. E a gente faz essa realimentação, é por quê? Porque a gente coloca, imagina que Deus, é só uma forma de dizer que Deus está dentro de nós, tá bom? Ele é tudo que é. Mas os corpos que a gente tem, do mesmo jeito que você fica com fome para se alimentar, né, os outros corpos também. Imagina que com excesso de pensamento, com excesso de crença limitante, com excesso de problema, você meio que vai se colocando um monte de porcaria, um monte de bobagem nesse canal que existe em você, entende? Entre você e Deus, é assim que eu posso dizer. Quando você vai relaxando, você vai meditando, você vai abrindo esses problemas, dissolvendo esses problemas. Lembra do que eu falei? Outra definição. Cada pensamento nosso é como se fosse uma consciência. E toda consciência se alimenta de algo. Todo mundo precisa se alimentar de alguma coisa. Bactéria, vírus, protozoário, um carrapato, eu, vocês, todos nós. Nós temos que nos alimentar. Os nossos pensamentos se alimentam de nós. Não importa se são pensamentos bons ou ruins. Pensamento é pensamento. Ele vai se alimentar de você. Ele vai pegar uma energia sua. Por isso que pensamento você usa quando você precisa. Na maior parte do tempo, você tem que estar prestando atenção naquilo que você está fazendo. E você não precisa estar pensando, você precisa estar o quê? Concentrado, relaxado. Você usa o pensamento, opa, surgiu um problema aqui, como que eu posso transpor isso? Aí é que você vai pensar, entende? Mas se você está fazendo algo, você só está fazendo aquele algo. Tanto que tem um ditado budista que eles falam, né? Se eu como, se eu bebo, se eu durmo. Por quê? Se ele está comendo, ele está comendo. Se ele está bebendo, ele está bebendo. Se ele está dormindo, ele está dormindo. Ele não está fazendo outra coisa. Ele não está lavando roupa pensando na louça. Ele não está, sei lá, no chuveiro pensando que tem que lavar a rua lá fora. Ele não está, sei lá, dormindo pensando que tem que lavar, que tem que pagar as contas. Entende? Esse é um pensamento que a gente tem que trazer para nós. Porque se a gente conseguir colocar isso no nosso dia a dia, sei lá, acho que 90% dos problemas acabam. Por quê? O problema, ele é uma percepção. O que é problema para uma pessoa, para outra não é. Exemplo, o avião. Tem gente que morre de medo. Só de olhar para um avião, uma figura, uma imagem qualquer, já fica doido já. Entende? Outra pessoa, quando vê, até chora de emoção, querendo viajar. Entende? Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que o avião não tem culpa. O que tem culpa é a percepção da outra pessoa. Então, os nossos problemas são percepções. Toda vez que você tiver um problema, estiver preocupado ou tiver com qualquer outra coisa, se você simplesmente relaxar aqui dali, entende? Você vai ver que as coisas vão melhorar. Você fala assim, mas se eu relaxar, as contas não vão pagar. Realmente, mas pelo menos você não vai sofrer que você está cheio de conta.
Ah, mas se eu relaxar, eu não vou curar. Realmente, você não vai curar. Relaxei e curei. Não. A cura é um processo. A menos que algum Jesus apareça ou que ele apresente a técnica dele, né? Toda cura é um processo. Independente de ser físico, espiritual, mental, que nem tive. É um processo que você vai fazer para você conseguir passar por aquilo. Mas o sofrimento, ele é opcional. Lembra do que eu falei da última live? O sofrimento, ele é opcional. A dor, todos nós vamos ter. Pensa lá do cara na academia. O cara tá sofrendo, é a dor. Mas para ele, perdão, aquilo ali para ele é uma dor. E é uma dor até prazerosa. Porque o cara gosta de malhar. Ele tá ali porque ele quer, ele tá ali porque ele gosta. Agora, a pessoa que vai malhar por obrigação, ou que ela tá forçando, não se esforçando, ela tá forçando ir lá, aquilo é um sofrimento, é uma tortura. É a mesma coisa no dia a dia. A maioria das pessoas estão sendo torturadas. Sai da cama obrigados, vão trabalhar obrigados, ficam lá obrigados, volta para casa obrigado, por isso que fica esperando o quê? A sexta-feira e o sábado, para encher a cara, para encher a cara. Para quê? Para entorpecer, para relaxar. Por quê? Vai voltar pro tronco de novo. O trabalho para a maioria das pessoas é o tronco, é a escravidão, é tortura. Por quê? Porque a pessoa está colocando pressão, está colocando sofrimento. Ela não está entendendo por que aquilo é uma dor. O trabalho, ele serve para edificar a pessoa. Só que a maioria prefere sofrer, porque está indo por obrigação, não sabe por que está ali. Ah, eu estou ali porque eu tenho que pagar boleto. Mas você vive para pagar boleto? Ou você vive para usufruir daquilo que o boleto significa? Porque você não paga boleto, entendeu? Você paga a água que você está utilizando na sua casa. Você não paga boleto de luz, não. Você paga a energia elétrica que você está utilizando na sua casa. Você não paga cartão de crédito. Você paga aquilo que você utilizou. Seja a sua casa, seu carro, seu apartamento, seja a sua televisão, seja a medicação, seja a bebida. Você utilizou alguma coisa, entendeu? Não existe pagar, vou pagar boleto. Não. Então você tem que entender o sentido da coisa. E é por isso que na meditação você acaba aproveitando, você acaba desenvolvendo essa observação. Então vamos lá, gente. Para meditar, o que a gente precisa? A gente precisa estar numa postura que esteja ao mesmo tempo que seja confortável, mas que seja também correta para o seu corpo. Se você estiver em pé, ombros para trás, ereto. Se você estiver sentado, coluna ereta, ombro para trás. Quando você colocar o ombro para trás não é para forçar, é para relaxar, deixar ele cair um pouco. Se você estiver deitado, deitar numa posição onde sua coluna também esteja ereto. Para quê? Para que o físico esteja alinhado, assim como o plano espiritual também, ou o abstrato também vai se alinhar, tá bom? Outra coisa, o estado da gente. A gente tem que estar o quê? Disposto. A gente tem que estar concentrado naquilo que a gente está fazendo. Você tem que falar para o seu cérebro, cérebro, agora eu vou meditar. Então você senta e começa a colocar as coisas em ordem. Quais coisas que vai ficar em ordem? Já comecei pelo físico. O mental, eu vou ensinar vocês algumas técnicas para você conseguir relaxar. E manter aquele estímulo, manter a concentração naquilo que você vai estar fazendo. Ah, Kleber, você falou que, muita gente me perguntou, né? Que existe uma diferença entre meditar e exercício meditativo. Então vamos lá, gente. Igual eu falei para vocês, a meditação é como se fosse um caminho. Não tem como te ensinar a meditar, não tem como. Mas para que esse curso? Vou chegar lá. Não tem como você se ensinar a meditar. Eu posso falar da meditação, eu posso explicar, eu posso falar um monte de coisa. Você só vai saber quanto você fizer. Por quê? Porque é igual eu falei com vocês, você está andando de bicicleta a primeira vez. Enquanto você não pedalar sem cair e você sentir no seu corpo o que é o equilíbrio, você não vai saber o que é realmente a meditação. Existe a diferença entre você estar fazendo um exercício meditativo e existe a diferença de você meditar. O que a maioria das pessoas faz? Exercícios meditativos e ficam presos no exercício meditativo. Quando a gente está meditando, gente, a gente quer só observar. Você quer simplesmente estar no momento presente. Você vai ser. Você vai trabalhar com seus sentimentos. Você vai só sentir e observar tudo aquilo. Quando você presta atenção na respiração entrando e saindo, quando você visualiza cores, quando você, sei lá, está criando alguma coisa, igual o Theta Healing, você não está meditando, você está gerando, você está realizando exercícios meditativos.
Por que exercício meditativo? Porque é um exercício. Você está forçando, você vai estar fazendo algo, entende? Na meditação, ou sentar em zen, é você simplesmente observar, sentir, ser, entende? Se você está prestando atenção no ar entrando e saindo, você não está meditando, você está gerando um exercício meditativo. Ah, Kleber, mas então o que a gente faz? A gente começa com os exercícios, pessoal, mas na medida que você vai fazendo, você tem que aprender a relaxar. Quando você está dormindo, exceto quando você está tendo um sonho, né? Quando você está dormindo, você está fazendo alguma coisa? Ah, Kleber, eu estou desdobrando. Mentira, mentira. Seu desdobramento dura no máximo 5 minutos, entendeu? Você não desdobra a noite toda. Quando você está dormindo, você simplesmente está lá. O seu corpo está apagado. Quando você desdobra conscientemente, o seu outro corpo, você vai acordar no outro corpo. Só que o que acontece? Na maior parte, você simplesmente vai estar lá. E a meditação é isso, a gente vai estar ali sentado. É claro que existem várias coisas para a gente estar fazendo. Tem a auto-hipnose que a gente pode utilizar quando você está utilizando. A meditação é a porta de entrada. E tem várias outras coisas, né? Como exercício de projeção, visualização, várias outras coisas que a gente pode fazer. Mas aí são para atividades diferentes. Exemplo, vamos pegar o método Silva ou qualquer outro, para você lembrar daquilo que você. Vamos supor que você perdeu alguma coisa, você está querendo lembrar que você não lembra onde você colocou. Tem como você entrar no estado de meditação, isso é em poucos segundos, à medida que você for aprendendo e treinando. Entrar dentro da sua cabeça e ver onde é que você colocou aquilo. Entende? Só que aquilo não é meditação. O nosso objetivo, quando a gente fala de observar a meditação, é duas coisas. A primeira é relaxar, para você tirar aquele excesso de pressão, tirar aquele excesso de estresse, tirar aquele excesso de problema da sua cabeça, dos seus outros corpos, deixar eles se alinharem, deixar eles absorver energia novamente, para você ficar 100%. E a segunda é você se auto-observar. Para que se auto-observar? Para você entender o que aconteceu no seu dia, você entender o seu caminho, entender por que você está sentindo o que você está sentindo, para você conseguir realmente observar. Às vezes você está com raiva da pessoa, ah, não, mas fulano fez isso. Porque você está preso nessa crença sua, no seu ego, na sua visão de que você é certo e outra pessoa está errado. Quando você entra dentro de você e você começa realmente a meditar, você medita e se relaxa, aí entra a coisa mais difícil. Que você vai apontar o dedo para você mesmo. Porque quando você sai do ego, você medita, você relaxa, você está ali observando, vai vir na sua cabeça assim, opa, talvez eu esteja errado. A culpa não é de fulano. Aí que é a coisa mais difícil. Que é você o quê? Você agora se fugiu a palavra. Você mesmo concordar consigo mesmo, entende? Você abrir mão das coisas. Então na meditação você aprende tudo isso. Outra coisa também, gente, que a gente pode aprender na meditação que ajuda a gente a desenvolver tanto o lado espiritual, quanto psíquico, quanto intuição. Por quê? Quando a gente estiver treinando, eu vou falar para vocês aqui, você vai aprender meio que a controlar os seus pensamentos. Entenda que a gente não vai forçar a gente não pensar. O pensamento vai vir. Você não está morto? Vai vir. Por que vai vir? Lembra que eu falei com você? Cada pensamento é o quê? É uma consciência. Então, todo pensamento é uma consciência. Você vai estar absorvendo esse pensamento de você mesmo. Na medida que você for fazendo, você vai parar de pensar naquele momento, que seu corpo vai entender que não está na hora de você pensar. Só que dependendo do ambiente que você tiver, das coisas que você tiver feito durante o dia, dos seus vizinhos, você não vai parar os pensamentos de quem? Do ambiente. Por quê? Porque lembra que a gente está conectado, todos nós? Então você vai começar a perceber que aquilo que você chama de pensamento, que você fala que é seu, geralmente não é seu. Você vai conseguir observar de onde é que está vendo. Isso aí, Marcelo. Você vai conseguir observar da onde que está vendo aquele pensamento, de quem é aquele pensamento. Tanto que no Axis Conscious, a gente fala o quê? É um dos exercícios, né, que é das barras de Axis, que é o quê? Devolvo para o remetente com consciência de luz, com partículas de luz, com partículas de amor. Por quê? Porque você observa que aquilo não é seu, você absorveu de alguém. Então quem é terapeuta, quem é médium,
fica pegando as coisas que não é dele. Você tá bem, tem nada, você tá mal. Mas o que aconteceu? Entende? Não é seu, é do outro. Então você vai aprender a relaxar, você vai aprender a ter paciência. Vamos supor, uma das técnicas que eu mais uso também, para quem não conhece um pouco da minha vida, né? Vamos supor uma pessoa que é suicida, que tem pensamento suicida. Ela vai aprender a relaxar e deixar aquilo passar. Ela vai perceber, isso aqui não é meu, entende? Eu tô bem, eu não quero morrer, eu não quero me matar, então eu vou deixar isso aqui, entende? Eu vou ver que isso não é meu. Você vai, para quem é médio, vai aprender a trabalhar com os obsessores, vai ver que é o tempo todo. Tanto para quem é espiritualista ou espírita, vai ver lá no livro dos Espíritos, quando, não sei se é Kardec ou um médico que estava entrevistando um dos Espíritos, pergunta para ele, acho que é Kardec mesmo, que é do livro dos Espíritos, pergunta para ele qual que é o grau de influência dos Espíritos sobre a nossa vida. E o que o Espírito responde para ele? O grau de influência é tanto que vocês parecem uma marionete, entende? Porque, não com essas palavras, né? Ele fala que, com as palavras dele, é que é praticamente eles que nos conduzem. O que isso prova e mostra pra gente? Que nós não somos conscientes. E para qualquer coisa acontecer, eu não vou entrar nesse detalhe não, que é o que eu penso. Tanto que qualquer coisa para acontecer nesse planeta Terra, seja boa ou ruim, precisa de quem? Das pessoas encarnadas. Precisa das mãos dos encarnados para as coisas acontecerem. Vocês precisam de nós. Então é a consciência que vai mandar. E como nós não desenvolvemos a nossa consciência, a gente fica o quê? A gente fica meio que à mercê dos pensamentos, à mercê da vida, à mercê dos acontecimentos, das coisas que estão acontecendo. A gente não sabe escolher. Então você vai perguntar a pessoa, o que você quer? Ah, não sei. Eu queria mais dinheiro, mas isso todo mundo quer. Quanto de mais dinheiro? Até quando? Entende? Qual data? A gente não sabe observar o que eu realmente quero, o que eu realmente gostaria de fazer. Na meditação é que você vai se encontrar. É na meditação. Não significa que você vai mudar de emprego da noite para o dia. Mas você vai observar. Opa, eu gosto de fazer tal coisa. Parece que vou. Tanto que não é à toa que eles falam, né? Vai vir, você está meditando, vai vir. Opa, eu gosto, sei lá. Igual no meu caso, é meu hobby, né? Eu não ganho dinheiro com terapia. Mesmo o dinheiro que eu recebo é praticamente para os projetos. Igual o ritual que a gente vai fazer agora. Já gastei acho que uns R$ 700 de coisa, de material já. E para quantas pessoas que estão lá, entende? Então você observa que você vai fazer determinada coisa que você gosta. Por exemplo, eu tenho uns 15 anos que eu trabalho com serviço social. Tem 15 anos. Eu era menor de idade quando eu comecei. Enquanto o pessoal estava, sei lá, pensando, sei lá, em fumar, jogar bola, eu estava fazendo algum trabalho social. Eu dediquei 8 anos e 9 meses só para isso, entende? Só para isso. Então cada um vai observar uma coisa que gosta de fazer. E esse plano B, esse lado B, esse hobby, com o tempo você vai acabar transformando ele, se você quiser, em algo que vai te trazer um retorno financeiro. Em quanto tempo? Só Deus sabe. Mas vai acabar trazendo, entende? Se você quiser. Porque, não sei se você já ouviu aquele ditado. A coisa que você faz por diversão, outros fazem por profissão. Então você vê, tem gente que joga bola por brincadeira, outros ganham milhões com isso. Tem gente que faz artesanato porque gosta, doninha de casa, faz ali para família, outros fazem para vender. Então é a mesma coisa. Tanto que para você encontrar o seu propósito é isso. Você encontrar uma coisa que você gosta e começar a fazer aquilo, mesmo que aquilo não te dê dinheiro. Com o tempo, isso pode ser um mês, pode ser 2, pode ser um ano, você vai transformar aquele hobby seu em algo que vai te trazer um retorno financeiro. Ou, por você estar fazendo aquilo que você gosta, aquilo vai fazer com que você tenha prosperidade. Lembra do que é prosperidade, que eu falei na última aula? É florescer. Então, quando você está fazendo algo de útil, entende? Isso faz com que você floresça. E quando você floresce, as coisas dão certo para a sua vida, as coisas vão acontecendo. Então, na medida que você for meditando também, que você for parando esse excesso de pensamento, tirando esse excesso de lixo que tem na sua cabeça, no seu coração, isso também vai fazendo o quê? Com o que vai acontecendo no seu plano físico, ou seja, na sua vida. Lembra do Caibalion, o princípio do mentalismo e da correspondência, entende? Do ritmo. Tudo isso você vai trabalhar na sua vida. Você vai trabalhar as coisas assim como é em cima e embaixo. O que isso significa? Significa que, como você está organizado por dentro, as suas coisas externas também vão se organizar. Porque você vai começar a pensar de uma forma diferente, vai começar a trabalhar de uma forma diferente. Então, se você consegue estar meditando, você vai desenvolver a sua capacidade de estar o quê? Concentrado.
Então, se você está ali concentrado, se você está realmente prestando atenção naquilo que você está fazendo, você vai desenvolver os seus poderes. E a mediunidade também vem junto, tá bom? Então, qual que é a diferença entre meditar e um exercício de meditação? O exercício de meditação, um exercício meditativo, ele meio que gera uma tensão em você, porque você está fazendo uma determinada força. Você está fazendo força, pensa, eu vou fazer força para, sei lá, o número não, Grabovoi, agora eu esqueci a palavra certinha. Mas você vai fazer a sequência lá, eu quero dinheiro inesperado, 5, 2, 0. Entenda que você está projetando aquele pensamento, né? O que é o dinheiro inesperado? Para quem mandou, é o 520. 520. Ativar a sequência de dinheiro inesperado. 520. 520. Lembra que se você está falando, se você simplesmente está pensando, lembra que eu falei, cada pensamento consome uma energia, você está utilizando, tanto que na radiestesia, né, que você está utilizando aqui, ó, que é a psiônica, que a gente está ativando e alimentando isso daqui, estou utilizando que é meu campo mental, meu campo psíquico, minha energia psíquica, isso está sugando uma determinada energia minha, entende? Para você manter aquilo aceso. Então, se você utiliza, quando você faz um exercício meditativo, você está consumindo uma energia sua. Ah, vou fazer uma meditação aqui para São Miguel Arcanjo, entende? Você vai estar forçando, você vai estar utilizando a energia para você manter essa conexão, para você manter esse vínculo, para você manter essa egrégora, para você realizar as atividades. Pensa, eu vou realizar uma atividade, uma caminhada, você vai estar queimando energia, entende? Quanto que a meditação de verdade, ela te reconecta ao que é a bateria suprema, que seria Deus, entende? Ou o Criador, ou o vácuo quântico. Então, quando você está meditando, você simplesmente está ali. A única ação que você vai fazer é observar. Só que quando você realmente chegar no estado de meditação, aquilo que é o nirvana mesmo, você vai estar consciente daquilo que você está fazendo. Por você estar consciente, você não vai estar mais observando. Igual eu falei com vocês, é meio difícil. Então, quando você está prestando atenção, você está observando, você está querendo ou não gastando uma energia, você está forçando, mesmo que seja minimamente, você está forçando, você está prestando atenção naquela coisa. Quando você medita, você chega realmente em um estado meditativo de verdade, você simplesmente está ali. A consciência está ali, você se torna consciente das coisas, tá bom? Agora eu vou começar a passar para vocês algumas coisas da meditação em si. E se der tempo a gente faz hoje, senão já deixei marcado para sexta-feira, onde a gente vai fazer só técnica. Na sexta-feira é só prática. Então a gente vai ficar no mínimo 1 hora ali. Eu espero que seja 1 hora, né? Pelo menos o que? Fazendo prática. A gente vai colocar em prática para você sair fazendo. Hoje mesmo você já vai sair fazendo, dependendo aqui do horário. Mas hoje mesmo você já está consciente do que é. O que é meditação? É tudo aquilo que eu estiver prestando atenção no que eu estou fazendo. Se eu estou lavando uma roupa, prestando atenção no eu lavar a roupa, eu estou meditando. Eu estou o quê? Utilizando a filosofia Zen. O que é o Zen? É o quê? Eu estou prestando atenção no aqui e no agora. Eu estou prestando atenção no aqui e no agora. Então, por exemplo, se você está me assistindo, mas está pensando em outra coisa, ou fazendo outra coisa, conversando com outra pessoa, você não está o quê? Consciente daquilo que você está fazendo. Então, não serve como meditação. Tá bom? Então, o que a gente precisa para meditar? A gente precisa de força de vontade e só isso. Mais nada. Você pode estar vivo, você pode estar morto, você só precisa de força de vontade. Você pode estar num lugar barulhento, você pode estar em pé, você pode estar sentado, você pode estar viajando, você pode estar dormindo, você pode estar no que for. Desde que você tenha força de vontade e preste atenção no que você está fazendo. Tá bom? Agora, para a gente fazer, a gente precisa as posições, né? Qual a posição que a gente precisa? A posição que você consiga ficar quieto. Se você estiver fazendo a meditação passiva. Existe a meditação ativa e a meditação passiva. Aquilo quando a gente fala de meditação que vem na cabeça da maioria das pessoas, é a pessoa sentada de perna cruzada. A posição de lótus, a famosa, né? Mas você não precisa daquilo, entende? Você pode meditar em pé, você pode meditar sentado, você pode meditar deitado, você pode meditar na hora que você está lá no trono, reinando, passando o famoso fax. Por quê? A meditação é um estado. Lembra aqui que Jesus falou? Entende? O reino de Deus. Onde que está o reino de Deus? Não é dentro de nós? Então ele é um estado. Ele é um estado de presença.
Qualquer lugar que você trabalhar o seu estado de presença, você vai conseguir meditar. Então eu vou falar agora um pouquinho da meditação ativa. O que é a meditação ativa? Meditação ativa é tudo aquilo que eu falei agora. Aí você está prestando atenção no que você está fazendo. Quando você está varrendo sua casa, você está prestando atenção no que você varrer a casa. Quando você está lavando uma louça, você está lavando a louça. Quando você está no trabalho, você está trabalhando. Quando você está estudando, você está estudando. Quando você está lendo um livro, você está lendo o livro. Quando eu estou mexendo na rede social, você está mexendo na rede social. Está assistindo a televisão, você está assistindo a televisão. Você está comendo, você está comendo. Isso é a meditação ativa. É quando você faz de olhos abertos, realizando uma atividade, que é aquilo que o pessoal chama de zen, tá bom? E é nesse estado ativo, nesse estado de observação, de estar prestando atenção, de estar no aqui e agora, que você executa, para quem é cristão, o vigiar de Jesus. Então, para quem é cristão ativo, né, aquele que realmente faz aquilo, ou gostaria de fazer, é você prestar atenção no que você está fazendo. Isso é o vigiar de Jesus, para você estar o tempo todo observando o que está acontecendo, o que não está acontecendo. A meditação passiva é quando você para. Você para de realizar uma ação com o seu corpo físico. Você não realiza mais a ação nenhuma. Para essa, você pode fazer sentado, igual eu estou aqui, normal. Você pode fazer na posição de lótus. Você pode usar o que você quiser, entende? Você pode fazer deitado. Você pode fazer na hora que você está lá no trono, igual eu falei. Você deixa o seu corpo descarregar e só relaxa. Isso é melhor ainda, porque além de você colocar para fora aquilo que o seu corpo não usou no físico, né? Você ainda coloca também o que o seu corpo não utilizou de energético. Põe tudo para fora, libera o passado, e ali é a melhor hora para você descarregar. Quem gosta de um banho de descarrega, ali é a hora que você está descarregando mesmo. Você imagina tudo de ruim, coloca tudo de ruim que você tem ali e você solta. Você deixa ir embora. Tudo aquilo de ruim que está dentro de você ou de preocupação. Então, a posição, qualquer uma que você consiga ficar relaxado e você consiga ficar imóvel por um determinado tempo, gente. Isso é muito importante. Você quer ver uma coisa que me dá raiva? Na hora que a gente vai meditar, a pessoa fica assim... parece um zumbi, dá vontade de socar ela. É a coisa que eu estou fazendo no tratamento. Quando eu vou atender principalmente mulher. Ou quando vou dar um curso. Eu mando para a pessoa, né, que tá ali. Evite usar tal roupa, mas venha com a roupa que vocês quiserem. Mas venha com a roupa que deixe você confortável. Você não vai ficar pensando se a pessoa está ou não está olhando para o seu corpo, se está ou não está olhando para o seu decote. Porque a coisa que mais me dá raiva é a pessoa ficar remexendo, parece que tem formiga na cadeira. Entendeu? A posição é uma posição que você consiga ficar quieto, entende? Ficar quieto um determinado tempo. Então, qual posição? Qualquer uma. Não existe uma posição melhor ou pior do que a outra. Todas elas servem. Principalmente no começo, quando a pessoa está treinando, a gente não recomenda ela a fazer a meditação deitado, mas você pode fazer. Por que não fazer meditação deitado? Porque você vai dormir. Porque quando você está fazendo meditação, lembra do que eu falei? Você vai entrando em estados alterados de consciência e esses estados alterados nada mais é do que o mesmo estado que você experimenta quando você está dormindo. Como você não medita, e a gente é um sistema, como você não medita mais tempo, vou estar começando agora, e o ser humano é um ser de hábitos, quando o seu corpo sentir que você entrou naquele estado, que é o mesmo estado que você está dormindo, o que é fácil? Ele vai desligar. Por isso que a maioria da pessoa não começa a meditar, começa a abrir boca. Aí o pessoal, tá colocando energia ruim para fora. Não, filho. A pessoa está relaxando, entende? A pessoa está relaxando. O único momento que ela experimenta o relaxamento é dormindo. Então, se ela está relaxada e o corpo dela vai entender o quê? Que ela está querendo dormir. Então é por isso que começa a abrir boca. Não é porque tá colocando energia ruim para fora. Nossa, se fosse assim, então quando você entra nos lugares aí, o pessoal é uma verdadeira esponja, está limpando tudo. Por que o ambiente continua negativo então? Não é nada de abrir boca. Então, a posição é a posição que você fica confortável. Para quem está anotando, vamos lá. Posição. Posição é aquela posição onde eu fique confortável. Então, eu fico confortável deitado. Deita. Vai ficar 2 anos tentando meditar, vai ficar 2 anos dormindo. A melhor de todas é você sentar na posição, na cadeira, no jeito que você gosta, ali tranquilo. As mãos pode ser de qualquer jeito. Se você quiser um mudra ou mudrar, né? O que é um mudrar? Isso, quando você coloca no peito é o gacho, assim, né? Não tô mandando ninguém para aquele lugar, tá bom, gente? Você tem vários que você pode utilizar, né? Vários. Você pode utilizar. E eu vou falar a verdade com vocês, tá bom? A mudrar para mim não adiantou em nada.
Para quem gosta do mudra, mudra pode utilizar, entendeu? Mas para mim não foi um dos fatores fundamentais, tá bom? Uma coisa que é fundamental, a postura e a respiração. Então, anota aí, passo 1, postura. A postura tem que ser aquela que eu me sinto confortável. Passo 2, respiração. A gente tem que ter o controle de respiração. Essa é fundamental. A respiração, gente, se você começar, se a gente fazer uma sequência aqui de respiração com determinados espaçamentos, com determinada frequência e intensidade, você vai ficar tonto. Alguns vão começar a sentir sono. Alguns vão começar a passar mal, alguns vão sentir, sei lá, alguns até desmaiam, aumenta a pressão de determinadas pessoas. Por quê? A respiração, ela é fundamental. Lembra, para quem fez os meus cursos aí, né? O fundamental é aquilo que nos leva ao essencial, entende? Então, mudar é fundamental? Não. É uma ferramenta. Pode ser um fator positivo ou negativo, entende? Mas ela não é fundamental. A sua posição, a forma que você está sentado, ela é fundamental. A sua respiração, ela é fundamental. Vou explicar um pouquinho sobre ela, tá bom? O que mais que é fundamental? Concentração. A sua concentração, ela é fundamental. E essas são as 3 coisas fundamentais. É o quê? Eu estar sentado de forma tranquila, ereta. O ombro não é aquele ombro tenso, parece que você está querendo brigar, não. Você coloca ele um pouquinho para trás, mas você relaxa, deixa ele cair naturalmente, entende? Porque aí o seu corpo ele vai estar relaxado. Senão você vai gerar uma tensão desnecessária nele, tá bom? Então, beleza. Sentei de forma confortável, estou aqui concentrado, prestando atenção na respiração. O que vai acontecer, gente? Lembra do que eu falei com vocês sobre os pensamentos? Os pensamentos, eles nunca param. Os pensamentos não vão parar nunca, jamais. Entende? Só quando você chegar lá no estado foda de mestre. Mas os pensamentos, eles não param, porque eu falei com vocês, você tem o seu, você tem o pensamento do ambiente, você tem barulho, você tem várias coisas. Dito isso, o que eu faço então, Kleber, se não é para eu pensar? Você não vai ficar parado, você vai ficar paralisado naquele pensamento. Imagina, acho que todo mundo aqui conhece o que é televisão. Imagina que você está na televisão lá, na sua casa, tem aquela televisão de 300 canais. E você começa a passar um canal atrás do outro. Passa, fica mudando, muda todos os canais. Você não sabe o que está passando em nenhum. Você pode até passar lá no SBT e saber o que é o programa, mas você não sabe o que está passando naquele programa. Por quê? Você não parou naquele canal. Então, os pensamentos da gente é a mesma coisa. Ele vai ficar passando. Só que você não vai prestar atenção em nenhum deles. Você vai simplesmente estar ali, de olhos fechados. Eu vou passar para vocês o caminho, tá bom? Só estou dizendo o que vai acontecer, para vocês não ficarem perdidos. Você vai ficar parado ali, relaxado, né? Tô lá, tô na posição certa, tô prestando atenção, tô respirando. E dependendo do exercício que você for fazer, vai começar a vir os pensamentos. Vem um. Você vai imaginar que você está de frente à BR. De frente à BR. Onde passa um carro, passa outro. Você só vê ele passando. Você não acompanha ele, você não sabe qual que é a placa, não sabe nem qual que é a cor direita, você não sai correndo atrás dele. O carro passou, você só deixa ele passar. E você vai relaxar e prestar atenção no momento. Só naquele momento, a gente imagina que um pensamento é como se fosse um carro, onde passa um e até dá o tempo de outro chegar. Quando a pessoa é muito agitada, o carro fica assim, né? É que nem, sei lá, aquelas avenidas de São Paulo. Fica cheio de engarrafamento, né? Mas o que você vai fazer? Você vai começar a prestar atenção no mínimo espaço que existe entre um e outro. Aquele momento ali, você vai estar relaxando. E nenhum deles vai estar absorvendo sua energia. Você vai fazer isso hoje, amanhã, daqui 1 mês, 2 meses. Até que vai chegar um momento onde os pensamentos eles vão parar. E você vai conseguir relaxar ainda mais. Só que aí, bom pensamento, vai vir o barulho do vizinho, vai vir um cachorro, um engarrafamento, sei lá, vai vir um foguete, vai vir 1 milhão de coisas. Aí é o mesmo exercício. Você vai deixar os barulhos, as interferências passarem. Do mesmo jeito que você treinou com o pensamento, você vai fazer com as interferências das coisas externas. Vai chegar uma vez que você vai treinar, ou se você já tiver com problema,
que vai, vamos supor, você está com um problema muito grave. Do mesmo jeito que você relaxou, que você deixou o pensamento passar, você vai deixar o problema também passar. Você vai relaxar onde você não vai dar atenção para aquele problema. Você sabe que ele está lá, do mesmo jeito dos pensamentos, você sabe que ele está lá, mas você não vai observar ele, você vai deixar lá. Você vai estar simplesmente relaxado, prestando atenção no exercício que você vai estar fazendo. Na medida que isso for passando, e você vai estar relaxando, é que você vai realmente encontrar o caminho da meditação. Como que a gente começa? A forma mais simples é quando a gente presta atenção na respiração. A gente observa, a observação, gente, é uma observação mais com o sentimento, com o sentir, do que com o pensar. Quando você pensa, você não está consciente. Quando você observa o seu sentimento, aí você está transferindo consciência. Porque já observou quando você fala alguma coisa, você se arrepende daquilo? Entende? É porque você não estava consciente. Você não estava consciente. Você não estava sentindo aquilo que você falou. Você foi sentir depois. Que aí você se arrependeu, não foi? É a mesma coisa. É que a consciência está mais ligada ao sentimento. Você está consciente, mas está ligado ao seu sentimento. Quando você trabalha num lugar, vamos supor que alguém te oferece, sei lá, isso serve até para namoro. Você está lá, você quer namorar, você vem na sua cabeça que você quer aquela pessoa. Só que ao mesmo tempo, você vem um sentimento de não ficar com aquela pessoa. Só que você força de ficar. Você está sofrendo, mas você força de ficar, onde que gera os relacionamentos abusivos. Não é para você ficar com aquela pessoa, você está sentindo isso, mas o seu pensamento faz com que você continue aquele relacionamento. Você usa a lógica, entende? Ah, não, eu tenho que ficar porque eu tenho que ajudar. Eu tenho que ficar por causa disso. Ah, não, Deus aquilo, Jesus Cristo aquilo, a Bíblia aquilo, fulano aquilo, meu psicólogo aquilo, entende? Você está utilizando o quê? A lógica. Você está forçando o pensamento. Você não está consciente daquilo que você está fazendo. Por quê? Você não está sentindo. Consciência é quando você sente, você está consciente daquele sentimento e aí você escolhe. Quando você faz algo sem estar sentindo antes, entendeu? Você está literalmente consciente daquilo que você está fazendo, você não tem consciência. Então a meditação ela vai despertar a consciência nossa. A gente vai observar e fazer as coisas através do sentimento. Então você vai observar, sentir. Você vai sentir o ar entrando e saindo. O ar entrando e saindo. Entrando e saindo. Você vai fazer isso 2 vezes, na terceira você já está pensando em dormir. Você vai fazer isso mais 2 vezes e já está pensando em assistir, sei lá, o que você gosta. Já está fazendo, já está pensando em comer. Só que com o tempo que você for fazer, você vai fazer isso 20 vezes e na 21ª é que você vai pensar em alguma coisa. Aí você vai voltar de forma o quê? Bem delicada. Você vai se chamar a sua atenção. Opa, eu estou meditando. Só isso. Sem julgamento, sem raiva e sem culpa. Porque quando você fica com raiva, eu estava aqui, perdi a concentração, sou inútil. Não. Para quem tem, sei lá, déficit de atenção, para quem é mais agitado, é mais difícil mesmo. Porque passa 1 milhão de coisas na cabeça. O filtro da pessoa, ele tem um probleminha, entende? Então, vai ser um pouco mais difícil? Vai. Mas não significa que seja impossível. É que nem musculação. Meditar é que nem fazer musculação. Hoje você vai começar a fazer 3 exercícios, é a mesma coisa que você conseguir, sei lá, levantar 1 quilo. Desculpa, viu, gente? Tô com inveja demais. Então, é a mesma coisa que você tá ali levantando 1 quilo na academia. Você levanta, semana que vem você levantando 2. Na outra você levantando 3. É um processo, gente, lento, mas não tão lento como a gente julga. É um desenvolvimento que você vai fazendo o quê? Diariamente. Você vai se desenvolver, você vai melhorar, entende? Então você vai meditando, até que vai chegar um momento que você realmente vai sentir aquela paz, aquela tranquilidade. É a mesma coisa nesses 10 anos, né? Tem 15 que eu faço trabalho social, mas eu fazia a pastoral da criança e outras coisas. Tem 10 anos que eu trabalho nessa área espiritual, né? Nesses 10 anos, eu posso contar, acho que foi 3 ou 4 vezes que eu realmente senti uma paz profunda. Que eu acho que chegar perto do Nirvana é aquilo. Olha só pra vocês verem. Não é desanimando, mas é para vocês entenderem que, por exemplo, eu sou mestre no papel. Eu sempre falo isso com o pessoal, eu sou mestre no papel. Na vida real, eu sou aprendiz que nem vocês. Eu me considero como se fosse o irmão mais velho.
Porque essa que é a verdade. Não penso que eu sou humilde nem nada disso, não. Essa que é a verdade. Eu me sinto como se fosse só um irmão mais velho. O pessoal acha que é mestre. Mas não é, entende? Não existe isso. Tanto que para eu fazer, alguns anos atrás, para eu conseguir o mestrado de Reiki, eu já estava apto para poder fazer, mas eu demorei 1 ano e meio para eu decidir realmente. Porque eu pensava, poxa, vou ganhar o tipo de mestre. O que é um mestre? É a mesma coisa de ser sacerdote, que eu também sou. Foi anos pensando nisso, porque pra mim eu levo tudo a sério. Eu sou meio obcecado e obsessivo com aquilo que eu faço. Então, se eu sou, então eu sou aquilo. Só que não existe essa questão de ser evoluído. Não existe. A meditação é uma ferramenta que o pessoal usa para aprender a investir na bolsa de valores, entende? Os caras utilizam a meditação para empreender na bolsa de valores, para saber o momento exato, para ter calma, para ter resiliência ali, para saber esperar o momento certo. O povo utiliza para desenvolver sabe onde é que vai investir o dinheiro, como que vai fazer o empresário, entende? Por quê? Porque é uma ferramenta que ela vai te desenvolver em várias áreas. Então, voltando aqui, quando você estiver lá fazendo exercício, vai passar diversas coisas. Quando você começar a querer ficar em paz, você vai ver que o fulano, seu esposo, marido, seja lá quem for, vai começar a fazer barulho, seu filho vai começar a correr pela casa, o vizinho vai utilizar a betoneira, o caminhão vai passar, vai cair um jato do outro lado da rua, uma bomba atômica vai explodir, exagerando. Mas só precisa entender que vai começar a fazer barulho de tudo quanto é canto. Para você meditar, não é você ir para um lugar silencioso. Você tem que saber meditar no barulho. Quantas vezes eu ia treinar o pessoal, eu não consigo trabalhar sob pressão. Quem não trabalha sob pressão não trabalha, entende? É um incompetente, não vai crescer. Não existe isso, eu não sei trabalhar sob pressão. Todo mundo está sob pressão. Então, significa que você é fraco, entende? E quando você medita, você sabe relaxar, então qualquer pressão que te colocar, você não vai sentir nada. Você não vai sentir nada. Por quê? Porque você sabe relaxar. Quando você está meditando, você está tirando pressão, você está tirando excesso de energia das coisas, tá bom? E quando você estiver lá meditando, na medida que os pensamentos forem parando de ficar trançando um na frente do outro, lembra do que eu falei lá no início? Cada pensamento ele absorve energia. Ele come e ele também tem fome. Ele tem que devorar a sua energia. Na medida que você for fazendo, que os pensamentos vai parando, que você vai parar de alimentar aqueles pensamentos, essa energia vai sobrar só para você. Então ela vai entrar pelo topo da sua cabeça e ela vai começar a passar por todo o seu corpo. Por todo o seu corpo. E na medida que essa energia for entrando, ela vai desobstruir as energias que vão estar coaguladas, as energias ruins. Ela vai começar a equilibrar seus chakras, vai começar a equilibrar seus corpos, vai começar a equilibrar sua energia. E pode ser que você vai sentir um formigamento, se você estiver na posição de lótus, né? E principalmente se você não tem costume, você vai sentir formigamento, porque a circulação está presa, né? É óbvio. Mas se você estiver sentado, normal, naquela posição tranquila, você começar a sentir um formigamento, ou pinicando, ou a sensação de estar cutucando, ou colocando uma agulha em determinado lugar do seu corpo, por exemplo, do seu braço, que não tem circulação parada, não tem nada, entende? É porque a energia desobstruída está sendo limpada ali. E você vai sentir alguma sensação. Você vai sentir uma sensação de se você fizer certinho, né? Gente, se você fizer 30 segundos da meditação feita certinha, ou um exercício bem feito certo, você vai sentir mais leve, entende? Não tem como você fazer e sair a mesma coisa. Significa que você não fez. Você chegou ali, fechou o olho, né? Você tá com raiva. Aí você vai lá, não, vou meditar para relaxar. Aí você fecha o olho, não, mas que vontade de matar fulano, não, que vontade de socar o outro. Não, lembra? Eu não falei com você que você presta atenção no pensamento? Se você está prestando atenção naquilo, se você está ouvindo e está continuando por mais de 5 segundos aquele pensamento, é que você está preso nele. 5 segundos para baixo, beleza, você pensou, mas você voltou. Agora, 5 segundos, 7, 10, 15, 1 minuto pensando a mesma coisa, você não está meditando, entende? Pelo contrário, você está concentrado no problema. Você está concentrado no problema. Então, na medida que você for fazendo exercício e for parando de dar atenção, de alimentar os pensamentos, essa energia vai sobrar para o seu corpo. É onde você vai se fortalecer, você vai se reenergizar, e aí é onde você realmente vai estar pronto. Ao nosso redor existe aquilo que a gente chama de aura. A nossa aura, ela é como se fosse um bolsão energético. Na medida que você for meditando, você vai criar como se fosse um bolsão energético
fora dela. É como se fosse uma proteção, como se fosse uma bateria exterior. Na medida que você for meditando, você vai aumentar essa bateria. Quando acontecer algum problema, acontecer algum estresse, acontecer alguma coisa, antes de pegar a sua energia, vai pegar essa energia que você criou antes. Por isso que a meditação ela também trata o problema futuro. Antes dos problemas acontecerem, você está tratando. Antes de você ficar ansioso, você vai estar tratando. Por quê? Porque antes do problema chegar na sua energia, ele vai tocar essa energia, essa bateria exterior que existe nela. E antes de sugar a sua energia, vai sugar aquela. Como você é uma pessoa consciente, você está vendo que tem alguma coisa estranha que está te mexendo, deixando um pouco mais fraco, antes de tocar na sua energia, está tocando aquela outra. Você está observando, você está sabendo que está acontecendo aquilo e você vai fazer algo em relação àquela energia. Seja um Ho'oponopono, seja uma respiração, seja uma oração, seja beber uma água, seja sair daquele ambiente, qualquer coisa. Você vai sair daquele estado para que você não deixe sugar ainda mais energia sua. Então a meditação ela também trata o problema futuro. Por quê? Porque você vai criando uma gordura boa. Só fala gordura, o pessoal fica preocupado, né? Mas vai criar uma gordurinha boa. O que é essa gordurinha boa? Essa gordurinha boa é essa energia que você vai colocar de proteção, tá bom? Então, eu falei basicamente tudo, né? Depois eu faço um resumo inteiro, porque eu converso mais. E eu quero agora que a gente vai fazer um exercíciozinho para vocês pegarem mais ou menos a manha, tá bom? Na sexta-feira eu vou falar pouco e a gente vai só fazer. Só que hoje eu quero que você saia daqui já com esse exercício pronto e você faça hoje antes de dormir. A gente vai fazer agora, você vai fazer antes de dormir. Você vai fazer amanhã e você vai fazer na sexta, antes da gente fazer a live. Para você me dizer se funciona ou não, beleza? Então lembre aí da meditação, o que eu preciso? Primeira coisa, estar sentado de uma forma confortável. Então, para quem está deitado aí, para quem está, sei lá, fazendo o quê, tenta ficar agora sentado numa posição confortável, tá bom? Você vai fechar os olhos. Você vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca 3 vezes. Então puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. De olhos fechados. Fez as 3 vezes. Continua de olhos fechados. Para quem fez certinho, já percebe que o corpo já ficou meio diferente. Quem respirou muito fundo e soltou de uma vez, ficou talvez um pouco mais tonto ou até mesmo um pouco mais elétrico. Por quê? Porque você gerou mais oxigênio para o seu corpo e você não estava acostumado com esse oxigênio. Quando a gente faz essas 3 vezes, né, toda vez que você for fazer meditação, se você fizer essas 3 respirações antes de fazer meditação, o seu cérebro entende que ele está preparando para entrar em um determinado estado, tá bom? A gente vai criar um hábito. E quando você faz a respiração, automaticamente você relaxa, porque você tira aquele excesso de pressão. Você agora vai prestar atenção somente no ar entrando pelo nariz e saindo pelo nariz. Então, começa a respirar de olhos fechados, puxa o ar pelo nariz, sente ele entrando e solta pelo nariz também. Sente ele saindo. Sente o ar entrando, sente ele saindo. Sente o ar entrando, sente ele saindo. Isso, excelente. Continua assim, deixa o ar entrando e saindo. Quero que você preste atenção agora na temperatura do ar. Olha a temperatura quando o ar entra e a temperatura do ar quando ele sai. Olha se tem diferença, se não tem, se é a mesma coisa, se não é. Sente o ar entrando e saindo.
mais 3 vezes. Agora eu quero que você puxe o ar pelo nariz e solta pela boca mais 3 vezes. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Continua de olhos fechados. E agora eu quero que você volte a sua atenção novamente para o ar entrando e saindo pelo seu nariz. Eu quero que você continue nesse exercício, deixando o ar entrando e saindo. E eu quero que você observe se vai ter, se não vai ter pensamento, se você vai estar preocupado, se não vai. Agora eu quero que você puxe o ar pelo nariz, solta pela boca, mexe os dedos dos pés, das mãos. Quando se sentir confortável, abre os olhos novamente. Todo mundo bem aí? Alguém me responde alguma coisa, por favor? Tá todo mundo aí? Custou, mas chegou, né? Então, beleza, gente. O que eu quero que vocês observem desse primeiro treinamento? Vocês observaram que, primeira coisa, olha pra mim e fala, você tá igual, pior ou melhor do que quando a gente fez o exercício? Manda pra mim, igual, pior ou melhor? Suave na nave. Deu sono. Chegou o trabalho, né? Bom, beleza. Observe, gente, que essa coisa simples que a gente fez, olha isso, mais relaxado. Só esse relaxamento simples, você já sai, você já volta diferente, entende? Você já volta diferente. Por que você volta diferente? Porque você deixou de lado todo aquele estresse, você parou para relaxar. Você observa que você não precisa beber uma cerveja, fumar um beck, né, sei lá, dar um soco, nem nada. Você precisa simplesmente sair daquele estado emocional que você estava e entrar num novo. Ao você entrar nesse novo estado, entende? Ao você entrar nesse novo estado, você vai ter uma nova resposta. Você vai ter uma nova resposta do seu organismo. E na medida que você for fazendo, na próxima aula eu vou passar, essa eu acho que eu também repeti bastante coisa, eu vou melhorar, tá bom? Peço desculpa. Eu vou melhorar, vou gravar uma aula melhor do que essa, vou deixar disponível uma aula melhor. Quando você sai do estado que você estava, você chega no novo estado, você vai agir de uma forma diferente. E na medida que você for fazendo esse exercício, na medida que você for aumentando, você vai começar a perceber e vai começar a trabalhar o quê? O seu autoconhecimento, que é mais importante ainda do que você estar relaxado. Porque quando você observa o que você fez de errado, o que você poderia melhorar, entende? Principalmente o que você fez de certo e o que você faria diferente para melhor. Porque quando você fica pensando só nas coisas ruins também, você programa o seu corpo a quando você for fazer determinada coisa, você fazer aquela coisa errada novamente. Então toda vez que você for observar alguma coisa, você se pergunta o que você fez certo e o que você faria diferente na próxima. Porque aí você vai fazer uma observação para melhor, tá bom? Então, a autoobservação ela é mais importante do que o estado de relaxamento. Na medida que você for trabalhando esse relaxamento, isso vai virar sua personalidade. Entende? À medida que você for trabalhando o relaxamento, vai virar sua personalidade. Lembra daquilo que eu falei que você vai preparar para o futuro? Quando as coisas ruins acontecer, o estresse acontecer, antes de pegar em você, vai pegar nesse bolsão. Então, isso já
já trabalha como se fosse uma proteção sua. Para as coisas ruins, quando acontecerem, não pegar você de uma vez. Não te dá você não tomar como se fosse um soco. Entende? Sabe quando você toma um soco, parece que você fica meio paralisado? É a mesma coisa. Eu vou depois criar outros canais, porque dá pra gente trabalhar com isso em determinadas coisas, sabe? Eu tô pensando nisso aqui agora, porque a gente pode desenvolver muita coisa. A gente pode utilizar a meditação para você se desenvolver, para você ganhar dinheiro, para você encontrar propósito, para você trabalhar alta performance. Você pode trabalhar a meditação para você trabalhar a sua mediunidade. Então, você quer criar, ter mais ou parapsíquico, seus poderes, você pode trabalhar para isso. Se você quiser, você trabalha como terapeuta ou você trabalha como médico, você quer melhorar a sua parte energética, dá para você trabalhar nisso também. Você pode desenvolver sua mediunidade para você conseguir, do mesmo jeito que você observa os pensamentos, você consegue observar o quê? Você consegue observar também as energias ao redor. Você consegue observar se aquilo que você está sentindo veio de você, se veio do outro, se aquilo que você está sentindo é seu, se é do outro, se o que você está pensando é seu, se é do outro, se é de um encarnado, desencarnado. Então dá pra gente desenvolver muita coisa. Então, eu vou ficando por aqui hoje, tá bom? Sexta-feira a gente volta só pra prática. Então, na sexta-feira eu vou trabalhar com vocês 3 técnicas principais pra gente colocar tudo isso que eu falei na prática, tá bom? Repetir muito, uma auto-observação minha, né? Repetir muito, mas é porque dá pra gente trabalhar várias áreas, trabalhar com a meditação em várias áreas, tá bom? Então eu quero só que vocês saiam daqui hoje sabendo que a meditação o que é meditação? É você estar prestando atenção naquilo que você está fazendo, que existe meditação de verdade, que é a essência, e existe o que? Os exercícios meditativos. Os exercícios meditativos é a porta de entrada para a meditação, mas não é a meditação, tá bom? E os exercícios meditativos servem cada um para uma coisa. E exercício meditativo é uma coisa e meditação é outra, tá bom? Se você faz exercícios meditativos todo dia e não está tendo resultado, ou você fica estressado, está com alguns problemas, é porque você só está fazendo exercício. Você não está meditando. Meditar é relaxar e concentrar em algo que não vai te gerar preocupação, que não vai consumir uma energia sua, tá bom? Vou fazer um resuminho depois por escrito e coloquei para vocês. Até sexta-feira, tá bom? E quem é do grupo Caminho, amanhã tem áudio. Tenha uma ótima noite a todos, tá bom? Fique com Deus.